Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Five Talks. Hoje é o episódio número 20. 20 pessoas aí com o Douglas, né? Já passaram pelo Five Talks. Eu sou o Rodrigo, hoje nós vamos falar de um tema aí profundo, né? Que faz parte de muitas famílias, né? Especialmente na vida dos homens, né? A responsabilidade espiritual em casa, né? Vivemos um tempo aí que muitas vezes a busca de Deus em vários lugares, mas se esquece da comunhão com Deus dentro de casa, né? Então hoje vamos falar sobre paternidade, sobre fé, sobre propósito, né? Sobre o homem, né? Assumir essa responsabilidade. E para isso, seja muito bem-vindo, Douglas Alves. É uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Se apresenta aí, meu irmão. Bom dia a todos, excelente dia, shalom, graça e paz. Deus possa abençoar a vida de vocês, as nossas vidas, sua casa, seu ministério, né, seu trabalho, enfim. Rodrigão, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse convite. E nós estávamos falando antes de surgir esse convite, Deus já tinha tocado no meu coração e automaticamente ali você me fez, né, levantou essa bola e eu falei assim, uau, então, graças a Deus, louvo a Deus aí pela sua vida, meu irmão, tá? Que Deus possa te abençoar e que esse projeto do Five Talks venha crescer cada vez mais, né? Tem muitas pessoas que podem abrir a sua boca, falar do testemunho, falar aquilo que Deus tem, do propósito de cada um. Rodrigão, antes de eu me apresentar, de eu me apresentar a todos, tantos que estão aqui na sala, tantos que vão nos assistir mais tarde, a pergunta que eu faço, eu quero abrir isso aqui, é o seguinte: se Deus tivesse que visitar um altar hoje, se Deus tivesse que visitar um altar hoje, ele escolheria a sua casa? Vou repetir, se Deus escolhesse um altar hoje, ele escolheria a sua casa? Por que isso, Douglas? Porque nós aprendemos que altar, quando a gente fala essa palavra altar, é ligado ao quê? A uma igreja. Mas a Bíblia, ela nos dá essa interpretação, ela nos mostra que o primeiro altar sempre foi levantado dentro de casa. Eu sei que hoje temos muitos homens que são provedores do lar. Só que eu levanto um ponto importantíssimo, mas poucos, Rodrigo. São poucos homens que são os verdadeiros sacerdotes dentro da sua casa. Homens que pagam contas, homens que trazem de fato a provisão ali, mas, infelizmente, tem muitos homens que não levantam o altar. Pois bem, eu me chamo Douglas Alves Félix, sou do estado do Rio de Janeiro, da região Macaé, nascido e criado na Baixada Fluminense, em Nilópolis. Quando a gente fala em Nilópolis, as pessoas se ligam logo ao carnaval, né? Beija-flor de Nilópolis. Mas eu creio e profetizo que Nilópolis é do Senhor. Sou pai de 2, meu primogênito se chama Davi, hoje está com 26 anos, e eu tenho a Evelyn, que Deus me presenteou com uma necessidade especial, muito mais para mim do que para ela. Hoje ela tem 18 anos, vai fazer 19 anos daqui a poucos dias, ou seja, no dia 26 desse mês, ela faz 19 anos. Uma criança que veio ao mundo e veio para as minhas mãos, que Deus me presenteou. E ali, muitas vezes fomos desenganados pelos médicos, Rodrigo, falando que ela não iria durar por muito tempo, e hoje, graças a Deus, pela glória do Senhor, ela está aí com 18, vai fazer 19 anos. E eu louvo a Deus pela vida dela.
E quando houve esse convite, Rodrigo, e aí, né, eu falei assim, Senhor, e agora o tema para esse convite, para esse Five Talks. E aí, nada mais, nada menos, eu não poderia escolher outro tema, senão a não ser que dizer um pouco daquilo que eu vivo, da minha casa ser transformada num verdadeiro altar do Senhor, e que dentro dessa casa, haveria um aprendizado sobre paternidade, haveria uma busca de fé, e para que isso acontecesse, Deus cumprisse o propósito que Ele tem na minha vida. Pois o altar que um pai levanta dentro de casa decide o futuro espiritual dos seus filhos. Vou repetir mais uma vez que isso é muito importante. O altar que o pai ele decide levantar dentro de casa, ele muda o futuro espiritual dos seus filhos ou das suas famílias. Então que existem problemas, Rodrigo, da nossa geração que vive hoje, problemas que a gente hoje nós não estamos às cegas, nós temos redes sociais para isso, principalmente Instagram, Facebook, TikTok, e vemos identificamos alguns problemas dessa geração. E aí nós estamos vivendo uma geração onde muitas casas ela tem muitas distrações. E essas distrações é o quê? Televisão, celular, internet, até o próprio conforto do próprio lar. E aí eu quero destacar algo muito importante. O que adianta ter um prato de comida na mesa, mas se não tiver o principal, Rodrigo, se não tiver oração? Percebe que eu estou falando isso, estou trazendo tudo ao mesmo tempo. Trazendo um conhecimento que o verdadeiro altar começa dentro de casa. Um verdadeiro altar trazendo a verdadeira paternidade. Um verdadeiro altar dentro de casa trazendo ali a fé. E para que o Senhor venha se cumprir, para que o Senhor venha cumprir o seu propósito. Então, o que adianta ter um prato de comida, ter provisão, mas não tem oração, não tem relacionamento? Ou ter um quarto belíssimo para os seus filhos, mas o principal não tem uma direção espiritual. Porque quando o pai não levanta um altar dentro da sua própria casa, ou dentro do seu trabalho, porque o altar, Rodrigo, meus irmãos e vocês que vão me assistir, o verdadeiro altar, a gente faz esse altar a Deus, é onde nós temos mais tempo. Se você tem mais tempo no seu trabalho, faça do seu trabalho um altar. Se você tem mais tempo dentro da sua casa, dentro do seu lar, faça um altar. Faça um altar. Porque é preciso ter esse relacionamento com Deus. É preciso que o altar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de onde você estiver, aonde você passa mais tempo, para que tenha um bom relacionamento com Deus, para que possa ter discernimento, para que possa ter entendimento, e principalmente para que possa ter sabedoria. Porque quando o pai ele não levanta um altar dentro de casa, eu estou batendo nessa tecla, gente, por essa figura paterna, é porque existe muito mais, Rodrigo, abandono de pai dentro do lar do que mulher. Mas eu trago também aqui, porque existe pai, existe mãe solo, porque essas mães solo são uma verdadeira guerreira, como a minha foi um dia. Por mais que ela tomou algumas decisões que hoje eu enxergo que ela poderia tomar outra,
Mas naquele momento era uma decisão certa que ela estava tomando. Ela acreditava nisso. Ela acreditava nisso. Porque o Douglas que vocês estão vendo aqui, eu fui criado sem pai. Eu não tinha pai. Eu não fui criado por pai. Eu tive um pai. Só que eu não fui criado. Não fui direcionado. Não fui, sabe, ter um relacionamento com ele. Por uma decisão que minha mãe tomou. E qual foi essa decisão, Douglas? A decisão de esconder a gravidez dele. A decisão de ter escondido a gravidez. E aí, dentro disso, eu quero levantar um ponto. Existe um nome, Rodrigo, eu não sei, quando eu esqueci. Existem muitos casos que o pai esconde a outra família e aí lá no futuro corre um risco, ainda mais se for da mesma cidade, corre um risco desses filhos terem essa relação. Isso. Poderia. E eu não sei, de repente aconteceu, eu não sei. Então, a minha mãe, ela escondeu essa gravidez por fato dela ter a certeza, porque ela caiu em si que o meu pai não era um bom marido, não ia ser um bom marido, não ia ser um bom esposo dentro de casa, enfim. Então, ela teve essa decisão de esconder. Mas o ponto que eu quero levar aqui, tanto o pai como pai solo, como uma mãe solo, se ela não levantar dentro de casa, infelizmente o mundo, ela vai levantar um outro altar para os seus filhos. Que altar é esse, Douglas? Prostituição, drogas, vícios. Cara, o Barreto, ele não está aqui, mas ele está levantando um altar, ele está levantando não, porque muitos conhecem o Barreto, muitos conhecem a vida dele, a vida do Barreto. Ele já tem um altar construído em casa. Só que ele está ajudando agora os pais a construírem os seus próprios altares dentro da sua própria casa. Através do PPF, Pais, Provérbios e Filhos. Todos os dias. Você que está me assistindo, aqui no Five, existe um Five chamado Five PPF. Pais, Provérbios e Filhos. Onde o Barreto, o nosso irmão aqui em Cristo, ele pega na mão das crianças, e as crianças pegam na mão dos seus pais. Olha só, ao invés de ser, né, o pai é o contrário. Ele direciona a todos os dias essas crianças lerem livros de provérbios. E aí eu vejo algumas fotos aqui, né, algumas postagens, e eu vejo figuras diferentes, ou seja, que está trazendo um resultado positivo para o reino. É aquele velho ditado, tem um ditado que fala que se você não cuidar dos seus filhos, se você não criar os seus filhos da forma que deve ser criado, o mundo cria. O mundo cria. E aí, esses exemplos também dos altares, redes sociais, onde está impregnada, e corre o risco de uma criança já nascer com o Rodrigo, já nascer com o celular na mão. Hoje em dia as crianças nascem de olhos abertos, sabe, ligado em tudo. Antigamente tinha aquele testinho, né, o médico levantava, dava um tapinha, chorar. Hoje, se o cara ameaçar, bateu, a criança já até olha para ele, meu irmão, se ele tutelar. Mas aquela figura, né, do celular na mesa no restaurante, né, ou na mesa de casa. Mas me conta, quando você começou a perceber né, que precisava se posicionar em casa, né, em relação a criar esse altar em casa? Quando que foi isso? Qual foi o gatilho e como é que foi esse processo? Cara, por incrível que pareça, Rodrigo, esse processo aconteceu na minha separação, cara. Na minha separação. A qual as pessoas perguntam muito, mas e a mãe? Eu vejo você só com a sua filha, mas e a mãe? E as pessoas têm aquela sensação de abandono, né? Tem aquela imaginação, caramba, a mãe abandonou. Não, gente, a mãe não abandonou. A mãe não abandonou. Nós entramos num acordo. Primeiro que eu vi, antes de eu tomar essa posição de cuidar da Evelyn, né, eu me separei.
E aí eu fui morar perto, né, da próxima aqui à nossa casa, na época, para eu poder ficar um pouco mais próximo da Eve. Mas todos os dias eu estava ali, dando suporte. Por quê? Por causa da logística, né? Movimentação da Evelyn, para poder dar banho, enfim. E aí, quando eu percebi, Rodrigo, a mãe da Evelyn já estava entrando em depressão. E antes eu achava ela bobeira. Cara, é muito importante isso. Não julgue antes de você entender. E ali houve um pouco de julgamento da minha parte. Eu pensei, deve ser besteira, né? Mas eu estava olhando, estava prestando atenção no que estava acontecendo. Eu estava quase entrando em depressão. E aí chegou um ponto que nós decidimos, sentamos e conversamos. Surgiu uma proposta de emprego para ela, aqui próximo à cidade. E aí eu estava nesse processo também de ser mandado embora da empresa. Eu estava em de aviso prévio. E aí parece que uniu o útil ao agradável ali, parece que sim, parece que você é. E aí eu falei assim para ela, não, pode ir, vamos entrar aqui no acordo, eu cuido da Eve, pode deixar que eu cuido da Eve. Pode deixar que eu cuido da Eve. E aí hoje eu sinto na pele, cara, que realmente, porque tem momentos daquele, só eu sei o que eu passo dentro de casa. Tem momentos, cara, que eu fico mais, eu fico mais enclausurado do que, sabe, fora, andando, como eu tinha essa liberdade antigamente. Então, se eu não tomar cuidado, se eu não tomasse cuidado, essa depressão também poderia me pegar, Rodrigão. Então, eu não conhecia o Five, eu estava afastado de Deus. Então, isso foi tudo, sabe? Foi tudo um processo do Senhor, foi tudo da permissão dele. E ali eu conheci o Five, minha mãe chegou a me dar um suporte, Rodrigo. Minha mãe, na época, quando ela era viva, 3 anos atrás, ela começou a me dar esse suporte. Ela ficava com a Eva, eu trabalhava aqui na própria cidade, aqui em Macaé. Então, eu tinha essa flexibilidade de horário, né, de trabalhar ali. Se minha mãe me ligasse, eu conseguia, né, chegar em casa, dar o suporte a ela e depois sairia para trabalhar novamente, como eu trabalhava na rua. E aí, conheci o Five, né, tendo esse entendimento, passando por esse processo, sabe? E eu falei assim, e aí minha mãe vem a questão do falecimento da minha mãe, primeiro, né, depois veio o Five. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque o negócio vai começar a complicar para a minha vida. Minha filha precisa de mim. E aí, primeiramente, eu comecei a pensar na minha filha e em mim ao mesmo tempo. E um assunto tão importante que a gente bate na tecla aqui do Five é cuidar da sua saúde. Eu tinha que entender, cara, a minha filha precisa de mim, Rodrigo. Eu preciso me cuidar, principalmente aqui, ó, mentalmente, espiritualmente e no físico. Conforme o pastor Caldão levantou que foi o tema dele, né, do Five Talks passado, alinhar o corpo, a alma e o espírito. Então, aí, a partir daí, eu tive esse entendimento. Que eu precisava me conectar mais com o Senhor. Eu precisava voltar aos caminhos dele, Rodrigo. Como é que o Five te ajudou como ferramenta? E o que é um altar familiar na prática, no dia a dia? Cara, o Five, ele foi um norte, sabe? Ele foi um norte. Tem uma passagem na Bíblia que Josué capítulo 24, versículo 15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir daí, quando eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estou levantando um altar para o Senhor. E aí, a partir daí, o que pode agregar mais? É eu tomar posse como um sacerdote, não só como homem provedor. Homem provedor tem um monte, tem muitos.
como sacerdote também tem muitos. E aí a gente encontra alguns desequilíbrios na família. Tem mais o homem tem mais esse personagem de provedor e menos de sacerdote. Então o cara é muito mais a nível espiritual lá em cima como sacerdote, mas não é de provedor. E aí eu trago a questão novamente de alinhamento. O homem ele tem que ser provedor e ele tem que ser o sacerdote do seu lar. Então, quando eu falo de altar, é eu levar a minha família para o Senhor, para o Cristo. É direcionar o coração delas para Cristo. Como assim? Oração, principalmente dentro de casa, discipulado, treinamento, comunhão, igreja, lendo a palavra de Deus todos os dias, que esse é o primordial, meditar nela de dia e de noite. Esse é o levantar de um altar dentro de casa. É muito forte isso, né? Assim, eu particularmente tive uma mãe que foi mãe e pai também, então eu entendo perfeitamente. Mas aquele homem que está em casa, ou mesmo mulher, né, que está em casa, que Jesus de alguma forma começou a conversar, né? A pessoa começou a se entregar ao Senhor. O que você pode falar? Porque às vezes a família ela é muito resistente, né? A, a tudo isso. O que você pode, que conselhos aí, com a sua experiência, você pode falar para essa pessoa? Como ela pode se posicionar dentro de casa para poder começar a quebrar essa resistência? Olha, Rodrigo, você está dizendo essa resistência de uma forma, de aquela. Família, dos filhos, adolescentes, né? De não quererem falar de Deus, de Jesus, ou do marido, ou da mulher, né? Muito, né? Com as práticas do mundo, né? Beber, fumar, né? Balada. E aí tem uma pessoa dentro de casa que quer começar a levantar um altar, entende? Cara, a gente tem que. Nós temos que entender que tudo existe um ponto de partida. Né? Seja do homem ou da mulher, principalmente teria que ser do homem, não da mulher. E a gente vê muitos casos que é a mulher que puxa ali, né? Muitas vezes a O, mulher solo, né? Como a minha mãe foi, por exemplo, como a sua, né? Então não tem um homem ali, né? É nesse sentido. Então, eu também, como foi falado aqui, como a minha mãe sempre foi uma mãe solo. Mas, porém, minha mãe nunca conheceu a Cristo, porque ela veio de uma família espírita, do espiritismo, através da minha avó, né? Mas eu acho que a minha avó, pela história que a minha mãe contava da minha avó, ela tinha muito mais característica de uma Cristo, sabe, por causa das atitudes dela, do que o próprio espiritismo. Então, de tudo aquilo que a minha avó fez, né, com a minha mãe, engraçado que minha mãe ela deveria ter passado isso para mim, mas graças a Deus ela nunca, assim, ela teve um envolvimento, né, com outras seitas, mas ela me levava porque ela tinha que ir, eu não tinha como deixar ninguém. Então eu via aquilo, participava, mas no fundo, meu coração não estava naquilo. Parecia que realmente eu estava predestinado, né, predestinado para o reino. Né? Então, primeiro ponto é que tem que existir esse ponto de partida, seja como homem e seja como mulher. E aí não desistir, Rodrigo. Essa é a palavra. Não desistir. Conforme Josué decretou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos conversando sobre primogênitos outro dia, né? Então tem muito a ver, né? Não é isso? Você É até me verdade. mandou um Mandou um post vídeo. sobre isso, que tem tudo a ver, coincidência. O Kerley aqui pergunta, né, se você já se questionou a Deus, por que você foi escolhido? E que resposta você teve?
Hoje eu tenho ciência que eu fui escolhido porque eu sou primogênito. Ah, aquele papo que nós tivemos, né? Boa. Eu sou primogênito. A palavra primogênito, né, já diz primogênito, primeiro. Todo primogênito, e realmente, Rodrigo, todo primogênito ele é tomado para Deus. E você é a primícia da sua família também. Eu sou a primícia da minha mãe, sim, sim. Logo depois veio a minha irmã, a Thaís, que completou mais um ano de vida ontem. E eu fui o primeiro da minha mãe. Boa. Isso aí, o Everton, você se tornou um pai melhor após entrar no movimento do pai? O que você... O Everton Stalin que perguntou isso? Isso. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. A Evelyn me ensinou, foi a Evelyn que me ensinou a ser pai. Sabe? Mas, Eduardo, mas você não é pai de 2, você não tem um filho de... Hoje está com 26 anos, sim. Mas eu não soube ser pai do meu filho. Sabe? E por que eu não soube ser pai? Primeiramente, eu fui pai com 18 anos. Eu estava saindo do quartel, praticamente, dando baixa ali no quartel. E a idade também, né, já coopera, né, para as coisas mundanas ali, né, eu estou falando das coisas mundanas, né, da idade que eu tinha, porque eu não tinha nenhum entendimento de igreja, eu não tinha discernimento nenhum, entendimento de cristão. Então, você sabe que no auge dessa idade, cara, era só besteira. E aí eu tive o meu filho, né? E eu tive esse relacionamento foi muito conturbado, porque poderia virar quase virou uma maldição hereditária, quase virou, porque a minha mãe escondeu a gravidez do meu pai, a mãe do meu filho, na época, disse que o filho não era meu, porque houve-se um desentendimento. E aí, eu mesmo sabendo que era meu, Rodrigo, teve um período que eu sabia que era meu, insisti, porque ela falasse, ela, não, porque ela era um pouco mais velha, né? Então ela achava que eu, por ser fato um pouco mais novo do que ela, de repente eu não ia ter um compromisso sério, enfim. E ela tentou esconder isso de mim, um pouquinho mais para frente, como ela não tinha mais jeito, ela teve que dar o braço a torcer e revelar, né, aquilo que eu já sabia. E aí depois eu falei para ela que eu não iria assumir filho nenhum. Né? Olha só, olha o que o pecado, uma pessoa sem direcionamento de Deus, olha o que o diabo ele faz. Aqui no Rio, Rodrigo, a gente usa muita expressão quando a pessoa bebe e fica doidona, que a gente fica na mão do palhaço. Por que na mão do palhaço? Porque você fica que nem num picadeiro, fica para lá e para cá. Então é isso que o diabo faz, fica te jogando para lá e para cá. E aí eu falei que não iria assumir filho nenhum, falei para ela que não teria medo de justiça, se quisesse me colocar na justiça, então aquela perturbação toda. Mas foi comprovado, óbvio, porque eu já sabia. Fizemos o teste de exame de DNA. Muitos amigos começaram até a brincar comigo, porque naquela época, tinha um programa do Ratinho, né, do teste de DNA. Tu vai pro programa do Ratinho. Enfim. Mas a Evelyn, quando veio pra minha vida, não. Foi diferente, Everton. Ela me ensinou a ser pai. Aquilo que eu não era para o meu filho. Ela me ensinou a ser pai. Uma criança que não fala, uma criança que não ouve, só por aparelho, mas ela não gosta. Ela não gosta de usar aparelho, não anda, é cadeirante, mas ela tem um coração, ela olha para mim, Rodrigo, e ela fala com o olhar, cara, de uma forma que só eu consigo entender, cara. As pessoas veem ela... o relacionamento que ela tem comigo na rua, as pessoas perguntam, como é que você entende ela? Eu falei assim, nem eu sei. É Deus, cara, isso é Deus. Isso é como se fosse
O bebê, quando tá na barriga da mãe, que tem um cordão umbilical, aquela conexão, sabe? E esses dias veio uma palavra muito forte, não sei se eu já comentei aqui, né, contigo, Rodrigo, que teve um momento esses dias aqui, eu olho para ela e eu senti ela falando comigo assim: pai, cuida de mim. Cuida de mim, porque se o Senhor cuidar de mim, o Senhor cuidando de mim, eu te ensino a ser pai. Meu Deus. E é isso, Rodrigo, que eu quero passar para esses pais, cara, para esses homens, para não abandonar a sua família, para não abandonar a sua casa, para não abandonar os seus filhos, cara. E aí, cara, só foi agora, semana passada, que eu entendi, depois desses anos todos, eu entendi qual é o meu verdadeiro propósito. Hoje, que é levar, cara, não só a mensagem de Deus, que é principal, mas atrás da mensagem do Senhor, é levar essas mensagens para os pais que abandonam seus filhos. Não abandone seus filhos, não abandone sua família, porque vale a pena, porque amanhã já é outro dia. Amanhã já é outro dia, porque eu sinto isso na pele, Everton, Salles, Wellington, Graziele, Bárbara, William, Alvo, Dayana, Myron, Kerley, Guilherme, William. Hoje eu sinto algo que eu perdi esses anos todos com meu filho. Eu poderia ser um pai melhor. Por mais que participei dos Legendários, e algo que foi falado tremendamente comigo na montanha, sobre a relação do meu filho. E assim que eu desci, eu fui procurar ele e pedir perdão a ele pelo que eu fiz na vida dele. E eu quebrei toda a maldição, sabe? Eu orei, eu quebrei toda a maldição sobre a vida dele. E ele falou assim: pai, o que passou, passou. O importante é daqui para frente. Mas mesmo assim, isso me corrói até hoje, porque eu poderia ser um pai melhor. Mas você é, não é? Hoje sou. Hoje a Evelyn veio sendo usada por Deus para poder resgatar isso. Antes desse movimento, Everton, existia um movimento que eu conheci, The Bible. O The Bible. The Bible. É Bible, né? A Bíblia, né? O dia da Bíblia. E um amigo meu que era o líder desse movimento. Ele falou assim: meu irmão, olha para sua filha. Aí eu olhei para ela, que ela estava do lado. A sua filha é a própria manifestação de Deus, cara, na tua vida. Olhe para sua filha e vê ela como uma grande manifestação. E aí eu entendi que realmente. E ela me trouxe, ela me resgatou da paternidade. Aqueles que não são pai, e quando Deus agraciar a sua vida com o filho, não colocar o filho como pedestal, não é isso. Mas ser presente na vida dele todos os dias. Não é dar presente, é ser presente. Porque o pai, ele pode dar tudo para o seu filho, mas se não ensinar para ele o caminho da vida, o caminho da fé, infelizmente, não valeu de nada a sua criação. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para que lá na frente ele não se perca. Ele não se perca. Porque quando um pai, ele ora com seus filhos, ele lê a palavra, ele mostra uma direção,
Ele não está apenas orando, ele está plantando a eternidade no coração deles. E a Evelyn é o contrário comigo. A Evelyn, ela veio para plantar a eternidade na minha vida. Entende? Ao invés de eu direcionar a Evelyn, cara, ao invés de eu mostrar para ela o caminho, é ela que está me mostrando. Todos os dias. Todos os dias. Quando isso vai durar, eu não sei. Só sei que a Evelyn é um presente de Deus na minha vida. Sempre vai ser. Evelyn te ajudou a restaurar a sua relação com seu outro filho, né? Com o irmão, não é isso? Não Exatamente. é isso? Então, quer dizer, a Evelyn, na condição dela, ela atua na esfera, né, cara? Em todas as esferas. Né? Isso é maravilhoso. A Bárbara aqui tá falando que você não tem só 2 filhos, né? Você tem mais, inclusive? Não, né? É que você saiba? Não? Antes de Tem conhecer a vários Cristo, filhos e antes filhas. de conhecer a Cristo, eu não sei, né? É. Meu Deus, meu Deus. E você falou do propósito da fé, você falou muito de oração, né? Inclusive, esse é um tema do próximo Five Talks, né? A Janice Brasil vai participar falando sobre a importância da oração sábado que vem. Mas fala um pouquinho aí, você é uma pessoa de oração e me fala da oração e também esse chamado de pastoreio, né? Porque você cuida de todos aqui, né? Não só da Evelyn. Ah, cara, eu nem sabia que eu tinha esse, essa energia toda, né? Quando se trata de oração. E Deus, depois que eu conheci o 5am, e aí eu conheci aqui, eu sempre falo que eu conheci o 5am através do nosso irmão Luiz, e é interessante que Deus me deu alguns, através do 5, me deu um mistério. Sempre quando a gente participa daqui da sala, da multiplicação, da sala global, e aí quando eu desligo, sempre vinha um nome na minha cabeça. E esse nome, quando vinha automaticamente, eu orava ali, Rodrigo, para essa pessoa. Eu abria ali o áudio para ela, ele não dava brandilha nem nada, mas eu entrava junto diretamente na oração. E ali era sempre uma confirmação que Deus dava para aquela pessoa. Então, e ali eu fui entendendo esse processo, porque a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus. A oração, ela nos traz um relacionamento profundo com o Senhor. Então tem esse costume de orar. Orar quando acordar, principalmente, que nós entregamos a nossa primícia a Deus. Orar pelo nosso alimento, orar principalmente pelos nossos filhos. Orar aquilo que nós trazemos, né, para a nossa casa, para o nosso lar. Então, Rodrigo, a oração, ela tem que ser esse costume na nossa vida. Ela tem que ser algo como se fosse uma disciplina, né? É isso aí. O Álvaro pergunta aqui, você evoluiu bastante, né? Como você se vê daqui 5 anos? Eu me vejo como pai de multidões. Meu Deus. Então, reforça essa ideia do pastoreio, certo? Pai de multidões, seja quem for, qual for a idade, e essa multidão de filhos são de pais. São de pais. Mais uma vez eu vou voltar e bater nessa tecla. Muitos pais abandonam seus filhos. Com seus filhos, eu tô falando dos seus filhos de uma boa aparência, de um físico que tem todos os movimentos, de uma inteligência, né, boa. Ainda mais quando um pai ele descobre quando a criança é especial. Aí, meu irmão, o cara mete pé, o cara nem quer saber. Mas o abandono não é só físico, às vezes de sair de casa, né? É um abandono ali
não ter comunhão, né? Eu vejo um problema sério hoje, grave, uma doença da sociedade no mundo, que é a questão da adoção, né? Muitas crianças aí negligenciadas e esquecidas e abusadas de alguma forma, né? E às vezes está convivendo ali no dia a dia, né? Mas como você falou, não tem comunhão, não tem comunhão, né? Olha lá, daí eu ia falar isso, né? Tem pais dentro de casa e filhos abandonados. É isso aí, é isso aí. E como é que tá a tua relação hoje com o seu outro filho? Qual que é o nome dele? Davi, Davi, é verdade, desculpa. Como é que tá a sua relação com ele hoje? tá boa, por mais da distância, né? Como ele mora na Baixada e eu moro em Macaé, mais de 230 quilômetros, mas eu tenho uma boa relação com ele, eu sempre passo uma mensagem para ele, abençoando o dia dele, né? E graças a Deus a gente tem uma boa relação. Cara, é impressionante que ele nunca me acusou de nada, Rodrigo. Ele nunca apontou o dedo para nada para mim. Ele nunca me cobrou nada. Nada, vezes nada. E na época a minha grande preocupação era essa, caramba, o que, que a mãe dele vai falar? Vai falar disso, vai falar daquilo. Mas eu creio e acredito que o que ficou no passado ficou entre nós dois no passado. Eu nunca falei mal da mãe dele para ele. E por ele ter esse tipo de comportamento comigo, de não me acusar, de não botar o dedo na minha cara, eu acredito e creio que ela também nunca falou mal de mim. Não porque os dois é santo, não é isso. Muito pelo contrário, nós erramos muito. Mas, graças a Deus, eu tive esse entendimento, ela teve esse entendimento de não afetar ele. Ele foi afetado de uma forma, foi, para mais não se agravasse mais ainda, né, o psicológico dele. Você fala de altar, né? Como é que é a prática, o dia a dia? O que você faz no dia a dia aí para poder, né? Me fala a rotina desse altar de paternidade, fé e propósito. Então, a altar, né, dentro da minha casa, a paternidade, fé e propósito é como um conjunto, é como um todo. O meu dia a dia é tão simples, cara, como a vida de uma pessoa simples. Eu acordo, né, e muitas vezes quando eu me levanto, quando eu abro os meus olhos, eu já rolo da cama e já caio de joelho no chão, agradecendo ao Senhor pelo dia, né, agradecendo ao Senhor pelo dia que passou, pelos livramentos, né, pelo livramento da minha filha, que a minha filha ela vai todos os dias para a escola, o ônibus que vem buscar ela. Então, cara, por mais que eu me acostumei, mas o meu coração fica apertado, que não é o fato do ônibus, mas das pessoas que estão hoje em dia desorientadas, acidentes que acontecem principalmente aqui na minha cidade, é muito acidente. Então agradeço a Deus pelo cada livramento que Ele dá para mim, especialmente para ela, né, que leva ela e traz ela debaixo da santa e gloriosa paz dele, né, com vida. Automaticamente, né, a gente já entra aqui, participa do Five, com palavras, né, com testemunhos, e ao terminar aqui eu já começo, boto um louvor, né, ou então eu louvor, uma pregação, e eu começo a criar, Rodrigo, uma atmosfera de adoração dentro da minha casa. Outrora eu botava funk, botava pagode, né, a minha dopamina me elevava e ele ia lá em cima, mas quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, era só um vazio. Hoje não. Hoje eu durmo tranquilo, tendo o sono do justo. Dizendo para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça amanhã? O que é preciso para poder trazer benefício para o teu reino? Né? Até mesmo ali de fazendo a comida, lavando roupa, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e automaticamente eu sinto ali o Espírito Santo de Deus comigo. Aí vem a questão da oração, vem alguém na minha mente, caramba, por que esse nome está latente na minha cabeça? Às vezes eu ligo, passo a mensagem, pergunto. Eu falei até para o irmão nosso aqui do Five, e eu costumo fazer isso, quando a pessoa, né, some ali e tal, eu falei assim, irmão, estamos numa guerra, correto? Correto.
Numa guerra, o soldado pode se ferir. Não pode? Pode. Você está ferido? Está precisando que trate essa ferida? Ó, se eu tiver também sumido, por favor, me ligue. De repente eu estou ferido, eu preciso de uma ajuda sua para que a gente possa tratar juntos dessa ferida. Então é como um todo, cara. É como um todo. Eu transformo todos os dias essa atmosfera. Sensacional. O Mairo aqui pergunta: qual tem sido o seu maior desafio enquanto um pai cristão? Nessa falta aí de identidade, né, paternal que vivemos. E o que você pode ensinar para esses pais hoje? Cara, eu bato na tecla de não desistir, Rodrigo. Porque o desânimo sempre vai bater, Mairo. Cansaço. Eu acho que eu não me encontro, não. Cansado, né? E aí vem a desistência bate na minha porta. Mas quando eu olho pro lado e vejo a Evelyn, meu irmão, a minha força, ela se renova. E através dela, o Espírito Santo de Deus, sabe, é como se fosse recarregando a minha bateria. Então, quando você pensar em desistir, lembra-se que do seu lado existe um propósito maior. Quando começar a desanimar, olhe para o lado e veja o propósito que Deus tem na sua vida. E essa é a mensagem que eu quero passar para os que estão aqui e para aqueles que estão assistindo. Não desista, não desanime. Eu sei que luta vem, cansaço vem, a desistência sempre vai bater na porta, falando que aquela voz falando que não adianta, que não vai dar certo, você está cansado, você vai se cansar, desiste, chuta o balde do pau da barraca, desculpa a expressão, mas não dê ouvir essas vozes. Olha somente para o lado, ou melhor, olha para cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E automaticamente, aí sim, você olha para o lado, para frente, para trás, aonde está o seu propósito e visualize. E não desista. É isso. Meu Deus. Estamos aqui no Google Meet, né? Alguém quer falar algo para o Douglas? Fica à vontade, ergue a mão, faz alguma pergunta direto. Olha lá o Wellington. Fala aí, Wellington. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Douglas, né? O Douglas, ele é uma pessoa que ele sempre está ali compartilhando, contribuindo muito. É uma pessoa muito usada pelo Senhor, é um amigo. E tem uma coisa que eu sempre observei muito no Douglas, eu quero comentar e perguntar sobre. Eu sempre percebi que o Douglas sempre foi um homem muito intenso. Questão de jejum, de oração. É uma pessoa que está no five constantemente, nunca falta, que traz mensagens poderosas ali todos os dias. Eu queria te perguntar, Douglas, sobre essa intensidade que você tem. Você já me chamou para fazer jejuns de 3 dias, você já fez jejum de 7 dias, né? Irmão, o que você busca? Qual que é o seu relacionamento com o Senhor, essa intensidade? O que você me fala disso, irmão? Primeiramente, quero te agradecer, Wellington, né, por essa pergunta. Deus continue abençoando a sua vida. Você também é uma referência para a minha vida, não só para mim, acredito para os demais. Você vem mantendo a sua constância, né, de crescimento. Nós temos visto a sua evolução. E hoje, cara, você é uma referência para mim. É uma das referências, porque todos aqui são. Você se tornou, desde o momento, né, que a gente se conheceu. E aí eu lembro desse entrando em contato com você, né, chamando ali para fazer um jejum, entrar num propósito de oração. E essa pergunta é muito interessante sobre intensidade, que uma das coisas que, se você me perguntasse, eu ia dizer que não sou intenso em nada. Mas que bom, cara, que bom você ter falado isso. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo, né? Estou na rota certa. Cara, essa minha intensidade, Wellington, essa minha busca, é algo que eu não consigo nem explicar, Rodrigo. É algo de dentro, cara.
sabe? Às vezes eu viajo na palavra aqui, às vezes eu queria entrar por dentro, sabe? Entrar na palavra, entrar na Bíblia e viver essa interação ali que o povo tinha com Deus, principalmente seus profetas. Eu gosto demais dos profetas, sabe? Para mim todos são sensacionais, sabe? Jeremias, principalmente Jeremias, Elias, Eliseu, vários, Samuel, então, meu Deus do céu. Então foi através desses profetas, através da palavra, desse relacionamento, eu falei assim, caramba, eu quero ser igual a esses caras. Assim, quando eu me converti, eu vi um DVD que um cara ele trabalha com cura e libertação, desde que ele conheceu a Cristo, e hoje ele é pastor. Ele foi até perseguido, né, alguns anos atrás, aí ele foi preso, né, por ter esse envolvimento diretamente com o mundo do tráfico. Mas o envolvimento do mundo do tráfico, gente, é que ele ia lá mesmo, buscava a pessoa que estava amarrada com fita crepe, com pano, pronto para morrer. Ele ia lá e resgatava essa alma, subia às comunidades pregando a palavra, e quando eu vi expulsava os demônios como nunca. E aí quando eu vi, eu falei assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter a mesma intensidade desse cara. E aí ele cresceu ali aquele desejo de entender um pouco do ministério de libertação, né? Então é sobre isso, cara. E ali não só ser como eles, mas ter esse sentimento e esse entendimento da aproximação de Deus, sentir Deus na pele, né? Conhecer Deus. Então eu conheço Deus, né? Continuo conhecendo e prossigo conhecer. Douglas, como é que seria hoje você pegar tua filha e ir para uma igreja, né? Ou para uma célula, ou para algum lugar e dar uma palavra, né? Falar seu testemunho? Porque assim, eu vejo você como mestre da palavra, um cara de oração e intercessão, é profeta, já me entregou várias palavras, né, para várias pessoas aqui, é temente ao Senhor, né, e tem esse testemunho maravilhoso. Como é que seria, né, se as pessoas, as igrejas começassem a te convidar, lógico, né, com tudo pago, né, todos os custos ali, como é que seria para vocês? Seria um sonho, né? Um sonho a ser realizado. Desde que eu tive esse entendimento, eu tenho essa necessidade de contar esse testemunho e pregar a palavra do Senhor, né? Antes de eu me afastar pela primeira vez dos caminhos de Deus, a igreja que eu congregava, ela tinha o encontro com Deus. E ali foi um processo, foi o início, o Wellington, de tudo. Porque, além de passar pelo encontro, ter passado pelo encontro, eu comecei a ser, dentro da minha igreja local, eu comecei a participar do elenco, né, ali das palestras. Então, a minha, não sei se todos aqui participaram, mas também não vejo mal algum em falar isso. Tem uma palestra chamada a Palestra da Cruz, e foi a palestra que eu mais me identifiquei, porque eu sou crucificado todos os dias. Então eu, né, na época quando eu estava casado com a mãe da Evelyn, eu palestrava a cruz e ela palestrava a cura interior. Isso começou na igreja local, e aí depois disso, a gente começou a levar os encontros para as igrejas que não tinham esse movimento. E aí, quando as igrejas adotavam o encontro com Deus, aí elas chamavam eu e a mãe da Evelyn para poder compor, né, ali a equipe, né, o time do encontro com Deus, e ali a gente levava ali, no caso, palestrava. E uma palestra mais em que me impactava, o Rodrigo, a gente levava, claro, a gente levava a Evelyn todos os encontros, e a Evelyn usava
ela era usada assim, na mão de Deus, né, para as outras pessoas. E teve um dia que eu não me esqueço nunca, gente. Um garoto que não falava com a mãe há dias, o garoto não saía do quarto há dias. Depois que eu fiquei sabendo, o garoto tinha 14 anos, o Wellington. E ali o pastor abriu uma exceção que ele precisava passar pelo encontro com Deus. E eu estava assistindo a cura interior. A mãe da Eva estava com ela no colo e ela ministrando. E ela sentiu de colocar a Eva no colo dessa criança. Essa criança só chorava, olhava para a Eva e chorava, chorava, chorava. E quando passou o encontro, 2 dias depois, a igreja, né, o pastor entrou em contato com a gente, dizendo que a mãe tinha entrado em contato com o pastor, agradecendo, toda feliz. O filho, qualquer palavra, o filho falava, eu te amo, mãe. Um garoto que ficava trancado no quarto, um garoto que não falava, eu te amo para a mãe. E ele foi transformado porque Deus usou a vida da Eva. Esse dia foi tremendo, nunca me esqueço. Meu Deus. Aqui no Five nós temos pessoas aí de várias nações, né? Não só dentro do Brasil, lugares de todo o Brasil, mas de outros países também, Estados Unidos, Europa. Então fica um convite, né, às pessoas que estão no Five, né, a convidar o Douglas e sua filha, né, a dar uma palavra, a passar uns dias de descanso, né, a, a falar seu testemunho aí na sua igreja local, na sua célula, na sua casa, né, e Deus vai usar com certeza. E para quem está no YouTube, né, também, né, se tiver interesse aí em chamar o Douglas para ajudar a realizar esse sonho, né, de testemunhar, de levar uma palavra de amor de Jesus, né, para pessoas que precisam, também só chegar aqui no Five, né, o Douglas é um cara conhecido, né, todo mundo conhece, todo mundo ama, e é isso, né. Douglas, estamos finalizando, né, deixa suas últimas palavras aí, meu irmão, né, para as pessoas, fica à vontade. Eu quero fechar aqui dizendo, imagine os seus filhos, você que está aí do outro lado, nos assistindo, os irmãos e irmãs que estão aqui. Feche os seus olhos por um segundo. Imagine o seu filho, os seus filhos, lembrando de você no futuro. Não apenas como alguém que trabalha muito, não apenas que é alguém que traz a provisão para dentro de casa, não aquele como alguém que leva somente para poder passear, viajar, mas principalmente como alguém que ensinou a eles a amar a Deus. Porque o maior legado que um pai pode deixar na vida dos seus filhos não é o dinheiro, não é a riqueza, financeiramente falando. É o altar. Vou repetir, o maior legado que eu e você, como pai, pode deixar não é dinheiro, não é bens materiais, e sim um altar. Então, não desista. Não desista. Porque quando existe um altar dentro de casa, Deus decide morar ali. É essa frase aí que eu quero terminar. Cara, forte, hein? Você sabe que no meio que eu trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo da minha vida, tem uma provocação que é assim, ó. Você lembra o nome do seu tataravô ou não, Douglas? Não, né? Se ele tivesse deixado uma herança gigantesca para você, financeira, você lembraria? Provavelmente sim. Então, é isso, entendeu? Essa é a resposta do mundo. Então, cara, a maior herança é isso aí que você falou, né? O altar. Então,
Parabéns, cara. Parabéns pelo posicionamento, pelo governo, né? Que Deus continue te abençoando, abençoando sua casa, né? Você é um grande amigo, né? Eu amo sua vida e tamo junto, tá? Finaliza aí com uma oração, você é um cara de oração. Oração aí a gente termina aqui. É de Deus, meu irmão, é de Deus, porque eu ia te falar isso. Eu posso terminar aqui com uma oração? Eu quero agradecer mais uma vez, Rodrigo, pelo convite, agradecer pelos irmãos que ficaram até agora, agradecer pelos irmãos que entraram e não puderam ficar, né? E orem para que não só esse vídeo, mas todas as pessoas que passaram por aqui, né, contando seu testemunho, deixando um caminho, né, um caminho de Deus para que nós pudéssemos trilhar, orar para que esse vídeo possa percorrer os 4 cantos dessa terra. Pessoas precisam ouvir a nossa voz, pessoas que precisam ouvir a sua voz. Você que ainda não participou, né? Bárbara, né, já participou, o Álvaro, acho que a Dayana não participou, né? Guilherme Moraes, enfim, outros irmãos, Graziele participou aqui com o Kerley, que foi uma bênção, uma bênção. Então, que nós possamos estar em propósito, em oração, para que todos os vídeos, né, que esse movimento, né, levantou, que possa chegar nas casas, nas famílias, para que possa ser um material, né, de resgate. Amém? E fica o convite, né? Quem tiver interesse é só me procurar. A agenda para maio está aberta, tá? Sim, porque eu sei que cada Five Talks aqui, Deus tocou no coração, como tocou no meu. E aí é preciso, abra sua boca, fale, porque Deus quer que você desenterre o talento que Ele colocou na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial que o Senhor preparou no dia de hoje. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vem fazendo, o que o Senhor há de fazer. Nessa oração especial, Pai querido, que esse vídeo, e com a intercessão dos irmãos que estão aqui e daqueles que estão nos assistindo, que esse vídeo possa alcançar para aquele pai que de repente naquele momento está pensando em desistir, está pensando em abandonar sua família, não só com seu filho em vida, mas nós sabemos que os maiores casos de abandono e de separação é quando a sua esposa, a sua mulher ainda está grávida. Deus, que o Senhor possa levantar não só homens provedores, mas homens sacerdotes, para que possa conduzir a sua família para o altar. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, aonde nós passarmos a maior parte do nosso tempo, que nós possamos levantar um altar ali. E a prova disso é Abraão, que foi o nosso pai e continua sendo o pai da fé das nações. E em todos os momentos Abraão levantava um altar ao Senhor. E que esse altar, Pai querido, possa trazer um entendimento de paternidade, possa aumentar a fé das famílias e que o propósito possa se cumprir. Continua nos dando essa manhã maravilhosa, abençoada. Abençoe, Pai querido, cada vez mais esse movimento, Five Talks. Toma o Rodrigo, Senhor, dando nas tuas mãos, o homem que o Senhor colocou na minha vida, como um amigo. A tua palavra diz que amigos mais chegados que um irmão. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por cada palavra, cada irmão aqui que é usado aqui no 5am. E que as pessoas, ó Pai querido, possam conhecer esse movimento, assim como eu conheci através do Luiz. Que as pessoas possam ter esse despertar, Senhor Deus, assim como eu tive, assim como todos aqui tiveram, em conhecer esse movimento. Porque não tem como participar desse movimento aqui e sair depois sem sequer sentir um arrepio. Que nós possamos, ó Pai querido, também trazer o entendimento de hoje. Altar, fé, paternidade e propósito. Obrigado, Senhor. Abençoe cada um aqui. Abençoe cada casa. Abençoe, Pai querido, cada família.
Abençoe aqueles, ó Pai querido, que entraram e saíram, aqueles que não puderam entrar, mas que eles possam assistir esse vídeo de hoje. Que o Senhor, Pai querido, possa cumprir o propósito. Eu sei, eu creio que o Senhor vai cumprir na minha vida e da vida da Eve. Pois o Senhor me mostrou aqui sentado na minha sala, no sofá da minha sala. Eu no altar e minha filha do meu lado. Ela não estava lá embaixo, ela estava do meu lado no altar. E eu tinha o papel de pregar a tua palavra. E a Evelyn tinha o papel de curar as almas que estavam ali presentes. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Entregamos as nossas vidas e continuaremos entregando nas tuas mãos. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.